O mapa do dividendo inteligente ajuda o investidor a entender quando as empresas vão anunciar dividendos e com isso conseguir se posicionar antes nos ativos. Nesse vídeo usando o mapa do dividendo inteligente, então eu vou falar sobre algumas boas empresas que vão anunciar dividendos aí no mês de março. Então já deixa o teu like, se inscreve e vamos nessa. Só para recapitular então, a ideia do mapa do dividendo inteligente é pegar historicamente quando as empresas costumam anunciar os seus dividendos e com isso se posicionar antes, evitando então as possíveis altas que a ação da empresa vai ter depois do anúncio, podendo comprar as empresas no preço que tu acha mais justo e assim por diante. Além disso, o investidor também pode focar os seus aportes naquelas ações que estão mais próximas de anunciar dividendos, e dessa forma ele consegue receber antes os seus dividendos e reinvestir. Para acompanhar o mapa do dividendo inteligente, eu costumo usar então o site do EGF+, eles disponibilizam essa ferramenta aqui gratuitamente, e a gente tem aqui então o mês e as empresas que costumam pagar, então por exemplo aqui de agropecuária, alimentos e consumo a gente tem a Raizen, no setor de bancos a gente tem o Banco Modal e assim por diante. O mês de março acaba sendo um pouco fraco aqui em dividendos, então eu já separei algumas boas empresas aí que costumam pagar dividendos no mês de março, e a gente vai dar uma olhada nelas. A primeira empresa que eu quero mostrar aqui é a Porto Seguro com o ticker PSSA3. Ela atua então no segmento de seguros. Ela tem mais de 70 anos de atuação aqui no setor de seguros e diferente de outras empresas de seguros como por exemplo a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a Porto Seguro é uma empresa totalmente privada. E ela é uma das líderes aqui no mercado brasileiro. Então, a Porto Seguro ela tem aí uma grande fatia dos seguros de carros no mercado brasileiro. Além disso, ela atua bem forte também no seguro residencial e empresarial. E ela também tem boas participações aqui no seguro de vida, seguro de saúde e odonto, questões de negócios financeiros como cartão de crédito, consórcios e outras soluções para garantia, além da prestação de outros serviços. A cotação dela hoje é de R$ 25,43, teve uma valorização de mais de 35% no último ano. Ela é uma empresa que tem um PL um pouco esticado, justamente por ser aí praticamente um tanque no setor de seguros, então ela é uma baita empresa, extremamente sólida e com resultados muito sólidos também. Então, ela tem um PL aqui de 14,79 e um preço sobre valor patrimonial de 1,65. No último ano, ela distribuiu um dividend yield aqui de 4,56, mas isso é afetado um pouco também pela variação aqui do valor dela e pelo PL dela tá um pouco esticado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico da empresa, a gente pode ver que desde 2013 ela teve uma boa subida. Então, a pessoa que comprou ali em 2013 no seu preço de R$ 8,00 teve e surfou aí toda essa alta chegando até os R$ 28,00 e com certeza conseguiu também um bom dividend yield aí nesse caminho. Dando uma olhada na rentabilidade real dela, a gente pode ver que nos últimos 10 anos ela entregou inclusive uma rentabilidade muito boa de mais de 100%. Os últimos dividendos pagos por ela aqui, a gente consegue ver que ela é bem estável em relação aos dividendos pagos. Tem aqui algumas subidas na questão dos dividendos. Teve aqui, então, por exemplo, 12% em 2021. E aí, para o ano corrente aqui de 2022 a 2023, ela já pagou 4,56. A Porto Seguro costuma anunciar aqui os seus dividendos de acordo com o mapa do dividendo inteligente do EGF+, nos meses de março, julho e também outubro. No histórico de receitas da empresa, ela vem então aqui constantemente aumentando as suas receitas e também o seu lucro líquido veio aumentando aqui ao longo do tempo. Deu uma caída nos últimos anos, mas ainda assim não é nada para se preocupar, ela provavelmente vai continuar subindo aqui o seu lucro líquido e melhorando a sua eficiência. Pelo histórico de pagamento de dividendos e juros sobre capitais próprios aqui da Porto Seguro, a gente pode ver que a empresa normalmente vem pagando mais de 40% aí de payout sobre o seu lucro líquido, então ela é uma empresa que paga realmente um excelente dividendo aqui sobre o que ela lucra. A gente pode ver aqui então pelos últimos pagamentos aí de payout da empresa desde 2017, ela pagou aqui então 40%, 111, 50, 53 e 44. Então ela é uma empresa aí que tem anunciado realmente payouts bem sólidos para os seus pagamentos de dividendos, o que é muito bom para o investidor. E para fechar aqui então a Porto Seguro, dando uma olhada no gráfico de lucro por cotação, a gente consegue ver que ela está aqui num lucro por cotação bem páreo, então ela está num preço justo. A próxima empresa que eu vou mostrar aqui então é a VEG com o ticker VEGE3. E a VEG costuma anunciar os seus dividendos aqui nos meses de fevereiro, março, junho, julho, setembro e dezembro aqui pelo mapa do dividendo inteligente.
E sobre a WEG, não precisa nem falar muito, é uma gigante do setor aí de equipamentos elétricos, motores, equipamentos para automação, equipamentos para energia. Então, ela é uma líder no setor, inclusive tem uma atuação bem forte aí no mercado internacional. A WEG é uma empresa brasileira, então atua bem forte aí no setor de equipamentos elétricos. Então, ela é uma empresa aí que está sempre investindo e trazendo inovações aí para o mercado de equipamentos elétricos, para o mercado industrial. E a WEG é tida muito mais como uma empresa de crescimento do que como uma empresa realmente pagadora de dividendos, mas a gente tem que observar algumas coisas aqui na WEG que tem relação então com o preço sobre lucro dela. Dando uma olhada aqui então nos valores dela, ela tem uma cotação hoje de R$ 38, teve uma valorização de mais de 21% aqui no último ano. O PL dela tá aqui de 41,06, então ela tá com um PL extremamente esticado, e além disso o preço sobre valor patrimonial dela é de 11,9. O que quer dizer que o pessoal compra ela e aposta nela como uma empresa que vai crescer muito no futuro. E realmente, a WEG tem entregado cada vez mais crescimento, então ela é uma empresa que cresce ano após ano, investe, pesquisa e continua lançando coisas novas aí no mercado. Então ela tem se provado uma empresa extremamente promissora aí nesse sentido, e é por isso que o pessoal paga mais nela e investe nela pensando no futuro. O dividend yield dela no último ano foi de 1,21%, e se a gente for olhar aqui no gráfico de cotação da ação da WEG, a gente vê que lá desde 2013 ela teve uma subida absurda. Então ela saiu lá dos seus R$13 e veio parar aqui nos 40, fora todo o dividendo que ela entregou na época e todo o crescimento da cotação. Então aqui a gente vê que a rentabilidade real dela, reinvestindo os dividendos da empresa, foi de mais de 600% nos últimos 10 anos, então a WEG cresceu absurdamente, uma gigante brasileira com certeza. Olhando o histórico de dividendos aqui dela, então pago ano a ano, a gente vê que não é um dividendo muito grande, justamente por causa desse preço esticado da cotação da WEG, então a média aí nos últimos 5 anos foi de 1,12%, mas se a gente for aqui na questão do gráfico de lucro por cotação, a gente vai conseguir ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão das receitas e lucros. A WEG tem constantemente aumentado aqui a sua receita. Então a gente vê como foi explosivo aqui o aumento da receita líquida da WEG desde 2012. Ela saiu aqui de 6 bilhões para absurdos 28 bilhões aí de 2012 até 2022. E a gente vê também que ela tem aumentado o seu lucro líquido, o que é excelente. A empresa tem conseguido capitalizar em cima da sua receita. Olhando agora no gráfico de lucro por cotação, a gente vê que tá bem parelho aqui, então a empresa tá também num preço bem justo. A terceira empresa que deve anunciar dividendos aí no mês de março, então, é a Celulose Irani, com o ticker RANI3, e o pessoal já deve estar um pouco de saco cheio de me ver falar de Irani aqui no canal. Eu fiz já uns 3 vídeos sobre ela aí nos últimos tempos, ela apareceu no nosso vídeo aí sobre Small Caps, eu fiz um vídeo só sobre ela também. Inclusive, se tu quiser dar uma olhada aí no vídeo, entender mais sobre os fundamentos da empresa e o que ela faz, eu vou deixar um card aí em cima do vídeo, clique e acessa lá e dá uma conferida, tá? Mas basicamente, a Irani é uma empresa que atua no setor de fabricação de embalagens, mais especificamente aí no setor de fabricação de papel ondulado, embalagens sustentáveis e resinas sustentáveis. Então ela compete aí, por exemplo, com a Klabin, que também produz aí papel ondulado e embalagens sustentáveis. Mas diferentes da Klabin, a Irani ela é uma empresa que não tem uma exposição tão grande assim no mercado de celulose. Na verdade, ela é uma empresa que tem quase nenhuma exposição aí no mercado de celulose, porque tudo que ela produz é usado na própria produção aí de embalagens da empresa. Além disso, ela é uma empresa que tem controle total sobre a sua cadeia de produção, então ela planta as árvores, corta, produz celulose, produz as embalagens, recicla papel. Então ela é uma empresa muito boa nesse sentido, ela reaproveita bastante, é bastante eficiente. E também, através do projeto Gaia, ela é uma empresa que está vindo aí para ter 100% do controle da sua geração de energia, não tendo mais que comprar energia do mercado. Então isso vai trazer aí grandes ganhos para a Irani nos próximos tempos. Dando uma passadinha rápida aqui nas informações da Irani, ela está numa cotação de quase R$8 hoje no dia de gravação desse vídeo. Ela teve uma valorização aí de quase 40% no último ano, está com um PL de 5,51, um PVP de 1,80 e deu aí um dividend yield de mais de 8% no último ano. Então a gente pode observar aqui que a cotação dela veio de 1,30 e chegou ali em quase R$9.
E nos últimos anos aí, a partir de 2020, ela passou por uma reestruturação, então ela é uma empresa aí que está no novo mercado da B3 como uma das melhores empresas aí, uma empresa extremamente transparente. Também faz parte aí do IDIV, que é um índice criado com as melhores ações distribuidoras de dividendos. Então a Irani aí é uma empresa que tem muito potencial. De acordo com o mapa do dividendo inteligente, ela costuma anunciar seus dividendos em março, abril, maio, agosto e novembro. Então a Irani aqui a gente pode ver que ela está tendo um crescimento aqui nos seus dividendos distribuídos logo após aí a sua reestruturação. E aí dando uma olhada aqui nas suas métricas em relação aqui às receitas e lucros, a gente vê que ela vem aqui subindo também os seus valores de receita e os seus lucros líquidos. E observando aqui o gráfico de lucro por cotação, que está bem interessante, a cotação dela hoje em quase R$8, enquanto que o lucro dela representa aí em relação à cotação quase 30. Passando agora para a próxima empresa, a gente tem aqui então a Fleury SA com o ticker FLRY3. E, bom, a Fleury, ela atua aí no setor de saúde, mais especificamente aí na medicina preventiva. Então, ela é uma empresa aí que atua bem forte na prevenção de doenças, investe bastante aí na tecnologia para poder ter bastante sucesso nesse sentido. E, bom, hoje a Fleury está aí na cotação de quase R$16 no dia desse vídeo, caiu 13% aí nos últimos 12 meses. É uma empresa que, assim como as outras, está um pouquinho esticado no seu preço sobre lucro, aqui em 14,54. Tem um PVP de 2,64 e no último ano pagou 6,32% de dividend yield. Nos últimos 10 anos, ela foi uma empresa aí que teve uma rentabilidade real de 22%. É uma empresa que costuma pagar dividendos aí, então ela teve aqui uma oscilação nos seus dividendos, mas pelo que a gente pode perceber aí, no ano de 2021 e agora no ciclo do ano de 2022 para 2023, ela está aí com um dividend yield bem legal. Então vamos ver se ela vai manter aí, se vai continuar aumentando os seus dividendos. E no caso da Fleury, então, ela costuma anunciar os seus dividendos ali em março, em julho e em dezembro de cada ano. Com o valor de mercado aqui próximo de 5 bilhões, ela pode ser inclusive considerada uma small cap. A questão aqui do gráfico de receitas e lucros da empresa, a gente pode ver um crescimento constante, o que indica que ela está trabalhando aí, então, para gerar mais receita e também o lucro dela vem aumentando, o que é excelente. Dando uma olhada aqui no gráfico de lucro por cotação, a Fleury então está aqui com uma cotação próxima de R$16, enquanto que o gráfico de lucro em relação à cotação apresenta que ela deveria estar próxima ali dos 30. Então, de acordo com o gráfico de lucro por cotação, a Fleury está bem descontada. Então, ela se mostra aí uma empresa bem interessante para se dar uma olhada nesse momento, justamente por esse desconto. Não é uma recomendação de investimento, mas é de se pensar porque o setor de saúde e com o envelhecimento da população brasileira, o setor de prevenção aí na saúde tende a ter um bom crescimento aí. Passando agora para a próxima empresa, a gente tem então a B3SA, Brasil Bolsa Balcão. Então, com o ticker B3SA3. A B3 aqui é a Bolsa de Valores brasileira, basicamente. Então, sempre que tu compra uma ação ali ou vende, isso está sendo negociado dentro da B3, é ela que controla todas essas negociações aí, certo? E a gente pode ver aqui então que lá dos anos de 2013 até os anos agora de 2022, 2023, ela subiu lá dos seus R$2,20 até os valores aqui de pico quase R$20. Agora deu uma quedinha, mas é uma empresa que valorizou bastante. Aqui na questão da cotação dela, ela está hoje sendo negociada aos R$13. Praticamente teve uma pequena queda aqui nos últimos 12 meses de quase 5%, mas nada de muito relevante. Tá com PL de 18,38, ou seja, um pouquinho esticado aqui no seu valor, o que pode estar afetando inclusive o seu dividend yield aí. Tem um preço sobre valor patrimonial de 3,38 e um dividend yield aí no último ano de 3,72. Olhando a sua rentabilidade real aqui, ela teve 133% de rentabilidade aí nos últimos 10 anos. Dando uma olhada aqui no seu histórico de dividendos, a gente vê que a empresa paga dividendos todos os anos, teve uma queda, mas agora em 2020 e 2021 ela teve aqui uma boa alta. Provavelmente esse payout aqui de 2021 não vai se manter, então ela deve pagar agora para esse ciclo de 2022 e 2023 um payout um pouquinho menor e, portanto, um dividend yield menor também. Aqui, a B3, ela costuma anunciar os seus dividendos em março, junho, setembro e dezembro, então trimestralmente.
Da mesma forma que as outras empresas aqui, então, ela tem aumentado a sua receita e o seu lucro aqui no gráfico de receitas e lucros. E dando uma olhada aqui no gráfico de lucro por cotação da empresa, ela está um pouquinho descolada aqui, então ela tem um pequeno desconto aí em relação à sua cotação pelo seu lucro. Vale a pena dar uma olhada. E, bom, é a B3, é a bolsa que todo brasileiro negocia aí as suas ações, então vale pensar aí. É uma empresa que provavelmente não vai ter concorrência tão cedo aí no Brasil. É uma gigante aqui no Brasil, tem quase 80 bilhões aí de valor de mercado. Então, é a porta de entrada para os investidores e não é uma recomendação de investimento, mas ao meu ver, é uma empresa bem segura. Passando agora para a última empresa do vídeo, então. Ela é uma empresa que não está listada aqui no AGF+, mas eu trouxe porque eu acompanho bastante a empresa e eu vi que ela costuma anunciar aí os seus dividendos em março. A gente tem o Banco ABC Brasil com o ticker ABCB4. E sobre o Banco ABC, então, ele é um banco que vem crescendo bastante aí no Brasil nos últimos anos. É um banco que atua aí prestando crédito para empresas multinacionais, empresas de grande e médio porte aí no Brasil. Então ele é um banco que atua aí em vários segmentos, presta créditos, tem uma carteira aí com uma qualidade de crédito muito boa, então consegue ser um banco bem lucrativo. E sobre o Banco ABC, então ele é um banco que vem crescendo bastante aí no Brasil nos últimos anos. É um banco que atua aí prestando crédito para empresas multinacionais, empresas de grande e médio porte aí no Brasil. Então ele é um banco que atua aí em vários segmentos, presta créditos, tem uma carteira aí com uma qualidade de crédito muito boa, então consegue ser um banco bem lucrativo. Dando uma olhada aqui nos seus valores, então, o Banco ABC tem uma cotação de R$ 18,12 no dia desse vídeo, teve uma valorização aí de mais de 20% nos últimos 12 meses, tá com PL de 5,47, que não tá tão esticado aí. Os bancos no Brasil ultimamente têm sofrido um pouco aí com problemas no varejo, problemas aí do aumento da taxa Selic e inflação. Então, o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,81, então está aí com uns 19% de desconto em relação ao valor de patrimônio, e no último ano deu um dividend yield aí de 7,71%. Nos últimos 10 anos a gente pode ver aqui então que o banco saiu ali do seu valor de mais ou menos R$ 8,00 por aí e veio aqui numa subida atingindo aqui quase R$ 22,00, então ele é um banco que subiu bastante. E sobre a rentabilidade dele, ele entregou uma rentabilidade real de 26% aí nos últimos 10 anos. O site aqui do Investidor 10 está um pouco bugado para mostrar o dividend yield médio aí do banco, mas ele é um banco que anuncia seus dividendos trimestralmente e no caso do mês de março, ele geralmente anuncia aqui no último dia do mês de março, então no dia 31 de março. E, bom, ele é um banco que entrega aí bons dividend yields aí, então ele faz boas entregas, entrega com constância. Ele inclusive aumentou aí o número de pagamentos por ano. Antes ele fazia somente 2 e aumentou agora para pagamentos trimestrais no ano. Então, bem legal nesse sentido. Assim como algumas empresas aqui que eu mostrei nesse vídeo, esse banco também é uma small cap, tem aí 4,1 bilhão de valor de mercado. Em relação às receitas por lucros, a gente vê aqui um crescimento, inclusive uma explosão aí nos últimos 2 anos. Então ele vem crescendo o seu lucro e as suas receitas constantemente, o que é bem interessante. E sobre o valor aí de lucro por cotação no gráfico do Investidor 10, ele está um pouquinho descolado, mas está quase parelho, então aí a sua cotação e o seu lucro quase num preço justo aqui. E eu gosto bastante do Banco ABC, acho que é um banco bem gerido, não é uma recomendação de investimento, mas tenho ele na minha carteira e vou aportar nele aí, então buscando esses dividendos para o mês de março. Essas foram as empresas do vídeo de hoje, então. Bom, como a gente pode ver, o mês de março aí não tem tantas empresas que são tão boas pagadoras de dividendos, empresas descontadas aí que a gente pode minerar algum dividendo aí com um desconto. Então a gente teve aí empresas um pouco mais caras no demonstrativo, mas eu entendo que a gente tem bastante oportunidades aí, empresas boas. Todas, na verdade, aqui desse vídeo são empresas bem legais para se ficar de olho. Certo, pessoal? Então o que eu tinha aí pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem. Coloquem aí nos comentários o que vocês achavam das empresas, se vocês já conheciam elas, tá, gente? Também deixem o seu like, se inscrevam e muito obrigado por acompanharem o canal. Um abraço, tchau, tchau.